Olá, tudo bem? Eu não tenho o direito de reclamar da minha vida. Você não tem o direito de reclamar da sua vida. Sabe por quê? Porque tanto a minha vida quanto a sua vida, ela é resultado das nossas escolhas. Se tá bem, a escolha foi minha lá atrás. Se tá mal, a escolha também foi minha. A verdade é que a vida ela é fruto de nossas escolhas. Nós vivemos em um mundo que ele é totalmente deturpado, aonde o certo virou errado e o errado virou certo. Aí você me questiona e me pergunta assim, mas Cleito, eu não escolhi hoje sofrer como eu estou sofrendo, passar por aquilo que eu estou passando. Mas você pode ter a mais plena e pura certeza que lá atrás você plantou isso. Que lá atrás você plantou a semente daquilo que você está colhendo hoje. Aí você mais uma vez me questiona e diz assim, mas não, eu fui induzido pelo mal. Lá atrás o diabo veio até mim e ele falou comigo e ele me induziu a fazer isso, a fazer aquilo outro. Negativo. Deus, ele te deu livre arbítrio. Quando você escolhe, como Davi escolheu o caminho de Deus, Davi disse, escolhi o caminho da fidelidade. Você desfruta dos bônus que há nesse caminho. Claro, a gente sabe que o caminho de Deus não tem apenas bônus, tem também os ônus, que é uma vida de sacrifício, que é uma vida de renúncia, que é uma vida onde você deve viver ali aos pés de Jesus. Por isso você vai enfrentar lutas, por isso você vai enfrentar dificuldades, por isso que você vai enfrentar o seu dia a dia, perseguições e coisas mais. Mas quando você escolhe o caminho de Deus, é certo que você vai ser uma pessoa suprida, realizada, satisfeita e acima de tudo você vai viver em paz. Quando nós voltamos lá atrás na história da Bíblia, nós vemos que Deus escolheu Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um homem gago, Moisés era um homem que, humanamente falando, ele não teria condições de fazer o que ele fez sozinho. Mas por que Deus escolheu Moisés? Deus escolheu Moisés porque, primeiro, Moisés escolheu o lado de Deus. E quando isso aconteceu, olha só o que diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Se não fosse Moisés, seria outra pessoa. Mas Deus escolheu Moisés porque Moisés escolheu o lado de Deus. Moisés sabia que o lado egípcio não honrava a Deus. O lado egípcio desagradava a Deus. Então ele preferiu escolher o lado hebreu, que era o lado de Deus, que era o lado do povo que já estava ali há mais de 400 anos sendo escravo, e ser maltratado, ser perseguido como ele foi, ser humilhado como ele foi, do que escolher o lado egípcio. Mas Moisés desfrutou dos resultados da sua escolha, que posteriormente veio a libertação de mais de 3 milhões de pessoas da escravidão, as quais ele conduziu, claro, com a direção de Deus, à terra prometida. Deus, por meio de Moisés, fez feitos maravilhosos. E hoje Moisés está com Deus no seu seio. Qual a escolha que você tem feito? Qual o lado que você escolhe? O lado de Deus, que é o lado da porta estreita, que é o lado da renúncia, que é o lado da obediência, que é o lado que você vai enfrentar as suas lutas? Ou o lado do diabo, que é o lado da facilidade, que é o lado do pecado, que é o lado do mundo? Mas lembre-se, a porta larga, ela conduz ao inferno. E diga-se de passagem, quando Moisés escolheu o lado de Deus, ele enfrentou lutas. Mas se ele tivesse escolhido o lado do diabo, o lado do mundo, está aqui escrito
escolhendo antes, 25 novamente, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado. O pecado, a alegria dele, a Bíblia já é clara, é passageira. Mas quando você escolhe o lado de Deus, a alegria que há na salvação, ela é eterna. Deus abençoe.